E aí você pega a sua família, você tem filhos, seja eles biológicos ou adotivos, não tem problema, filho do coração, e você melhora a vida deles. Quer dizer, você trabalhou para a próxima geração ser um pouco melhor. E aí seus netos vivem um pouco melhor, seus bisnetos um pouco melhor, e assim nós construímos a história da humanidade. Lembrando que herança é o que deixamos para as pessoas, legado é o que deixamos nas pessoas. Lembrando, gente, olha, eu sei que é pesado o assunto. Às vezes algumas pessoas nem querem, talvez um processo até inconsciente, nem querem assistir, porque eu falo muito de criação de filhos, falo da responsabilidade dos pais. Por exemplo, a última série que eu fiz, tipos de pais e suas características, assim, é uma série que todo mundo deveria assistir várias vezes e comentar e argumentar, e pode criticar também, pode dar sua opinião, porque é um estudo científico. Foi um trabalho feito na faculdade, não por mim. É um trabalho, uma aula que foi dada na faculdade sobre a criação de filhos, mostrando a responsabilidade dos pais. E separar em 4 tipos de pais: pais autoritários, pais negligentes, pais permissivos e pais autoritativos, que são os pais ideais. A reflexão que eu quero fazer é assim, ó, os pais autoritários, negligentes e permissivos, eles mais erram do que acertam, mas eles acertam também. Os pais autoritativos, democráticos, os que incentivam o diálogo, eles são mais equilibrados, eles acertam mais do que erram. Mas devo perceber, os outros 3 erram mais e acertam menos. O autoritativo erra menos e acerta mais. Mas o que eu quero mostrar com isso? Todos acertam e todos erram. Todos os pais erram. Não fique com essa bobagem de achar, se eu falar que meu pai e minha mãe falhou comigo, é um pecado. Olha, isso é uma bobeira. Por quê? Somos seres humanos. Nós erramos com nossos pais, com nossos filhos. Nossos pais erraram conosco. Nossos filhos vão errar com nossos netos. Faz parte da nossa história. A história da humanidade é cheia de erros. Por quê? Somos falhos. Então, o que resta a nós? Errar o mínimo possível. E como é que erra o mínimo possível? Aprendendo mais sobre aquele assunto que você quer falar. Naquela área que você quer atuar. Se você quer ser pai e mãe, você precisa estudar o máximo possível sobre o que é ser pai e mãe. Se você quer ser marido ou ser esposa, você precisa estudar o assunto. Mas, infelizmente, muita gente não acha que nasceu sabendo. Acha que tem um instinto materno, um instinto paterno, um instinto de marido, um instinto de esposa, e não existe esse instinto. Isso é conversa, isso é mito. O que vale é você estudar o assunto. E não adianta orar, porque Deus só vai fazer o que é impossível para você. Jesus falou assim, ó, o que é impossível aos homens é possível a Deus. Mas é impossível aos pais educar os filhos? Não. É impossível aos pais ensinar o dever de casa aos filhos? Não. É impossível aos pais colocar comida na boca dos filhos? Não. É impossível aos pais trabalhar para cuidar dos filhos? Não. Então Deus não vai fazer isso. Ah, mas eu coloquei meus filhos na mão de Deus. Perdeu seu tempo. Você não vai achar nenhuma base bíblica para colocar os seus filhos nas mãos de Deus. Agora, os filhos crescem. Eles estão longe de você. Você não pode ficar o tempo todo vigiando eles. Deus pode cuidar deles? Pode, porque é impossível para você, é possível para Deus. Eu gravei uma série também que diz Orando pela Família, desmistificando essas coisas que as pessoas inventam. É coisa que tiraram do cotovelo mesmo, tiraram da ideia deles. Coisa que vai passando de um para o outro sem nenhuma base teológica, científica, nem base nenhuma, base de mito, base de história. Então não deixe isso acontecer com a sua família, tá? Porque a Bíblia diz assim, ó, os que não cuidam dos seus, especialmente da sua casa, negou a fé e é pior do que o infiel. Tem muita gente batendo no peito falando que é gospel, que é cristão, que é evangélico, que é cheio do Espírito Santo, que é de Deus, mas não ama a própria família. Não pratica o amor dentro de casa. O primeiro e o principal campo missionário nosso é no nosso lar. Se no nosso lar a gente não pratica o amor, a gente não pratica a paciência, a gente não pratica o perdão,
a gente não pratica o amor ao próximo, virou só religião a sua fé. Não deixe que isso aconteça com você, porque a fé sem obras é morta. Como é que você vai mostrar a sua fé? Através das suas obras. Como é que você vai falar que ama o próximo? Amando o seu marido, amando a sua esposa, amando seus filhos, amando seus pais. Isso não quer dizer que você vai fazer vista grossa para os erros, nem os seus, nem os da sua família. Você vai encarar os seus erros e usar esses erros como trampolim para você crescer. Usar como experiência de vida para você errar menos quando surgir outras oportunidades. E a Bíblia diz assim, o apóstolo Pedro falou assim, olha, antes santificai a Cristo em vossos corações, e estáis preparado para responder com mansidão e temor a qualquer um que vos pedir a razão de esperança que há em vós. Então é muito importante quando a gente compreende essa palavra de Pedro. 1 Pedro 3,15. Vamos ver se eu consigo compartilhar aqui com você, para ninguém ficar na dúvida. Vamos ver se eu consigo aqui. Vamos lá, vamos ver se dá certo. Vamos ver. Tá quase dando certo, só um pouquinho de paciência. Ali, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir a razão de esperança que há em vós. Cliquei no lugar errado aqui, mas agora deu certo. Então, olha só, é muito importante que você compreenda isso, olha. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando preparado para responder com mansidão e temor a qualquer um que vos pedir a razão de esperança que há em vós. Muitas pessoas reclamam que a família não está na igreja, não aceita Jesus, que não vive a fé que a pessoa professa. Mas é por isso. Um dos motivos é esse. Por quê? Porque não vê uma transformação. A família conhece a gente. O lugar que a gente deve mais praticar o amor, o perdão, a paciência, é dentro de casa. Jesus foi bem claro e falou assim, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, a nossa Jerusalém é a nossa casa. É o nosso dia a dia. São as pessoas que vivem conosco. Mas eu creio que é a cidade de Jerusalém. Mas você não mora lá, ué. Como é que essa palavra vai aplicar em você? Você tem que aplicar de alguma forma. É na sua casa. E Judeia? Sua vizinhança, que você vê regularmente. E Samaria? Que é as pessoas que você vê semanalmente, mensalmente, ou uma vez por ano, final de ano. E os confins da terra? Qualquer ser humano que você encontrar, você deve testemunhar. E aí você vive uma vida santa, justa. Santa não quer dizer perfeita. Quer dizer que você se esforça para praticar a palavra de Deus. E quando alguém fala, por que você perdoa assim? Por que você ama assim? Por que você tem essa paciência? Por que você tem essa sabedoria? Aí você conta o que Deus tem feito na sua vida. Lembra do gadareno? Ele queria seguir Jesus. Jesus falou, não vem atrás de mim não. Eu não preciso de segurança nem de companhia. Vai para os seus e conta as maravilhas que o Senhor tem feito na sua vida. Quais maravilhas Deus tem feito na sua vida? Só esse ano tem muitas maravilhas. Nos últimos anos tem muitas maravilhas. Conte isso para as pessoas, a começar na sua casa. Então cuide da sua casa. Agora, para fazer isso, o que nós precisamos? De informação. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Pensa aí, quantas coisas que nós erramos, que se fosse agora a gente não erraria mais. Porque nós aprendemos. Quantas coisas que nós deixamos de fazer porque a gente não tinha conhecimento. A gente achava que não tinha nada a ver. Mas hoje nós entendemos. Tá vendo? Assim é o conhecimento na família. Tem coisas que, se você parar para estudar o assunto, você vai compreender como que aquilo é importante no processo de cuidar da nossa família. Então, no primeiro dia, nós falamos aqui sobre o casamento dos pais não inspiram os filhos. Já percebeu como assim, a incidência de divórcio nos últimos 20, 30 anos é uma coisa assustadora? É difícil encontrar casais casados há mais de 20, 30 anos. Meus pais ficaram casados há 71 anos.
Meu pai faleceu em 2011, minha mãe em 2015. Já morreram idosos, 93, 94 anos. Mas a cada dia fica raro você encontrar pessoas que casam com uma pessoa e fica 40, 50, 60 anos, 70 anos ou mais com a primeira pessoa que casou. Por quê? Porque o divórcio ficou fácil. As pessoas, né? Eu não vou aqui julgar, cada um tem, é que sabe por que que divorciou, por que que abriu mão do casamento, porque fala assim, fulano divorciou. Mas por quê? Não deveria. Olha, isso é uma decisão da pessoa. Ela que sabe se ela dava conta de suportar aquele casamento falido ou não. Quem está de fora é fácil. Já ouviu falar que pimenta no olho dos outros é refresco? Então, os casamentos deixaram de ser inspiração para os filhos. Ou talvez virou motivo de aversão a casamento. Olha como tá, a cada dia as pessoas estão adiando o casamento. Olha a incidência de jovens e até adultos solteiros que falam que não vão se casar. Por quê? Porque o casamento dos pais frustrou a expectativa dos filhos. Todos os filhos querem os pais juntos e vivendo bem. Quando isso não acontece, há uma frustração. E aonde está a frustração? Com a instituição chamada família, com o casamento. Eles não conseguem perceber que o erro foi dos pais, porque o casamento é a ideia de Deus. Deus falou assim: deixará o homem seu pai e sua mãe, e unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne. Percebeu? Deixará o homem seu pai e sua mãe. Não é abandonar seu pai e sua mãe. Esse foi o tema de ontem. Que além de falar que o casamento não inspira, ontem eu falei sobre